Como que você se mantém produtivo todos os dias, de 7 às 5 da tarde e de segunda a sexta? Essa pergunta foi feita por um supervisor da minha equipe, porque ele estava cansado, estava esgotado com as pessoas, com o grupo dele, não conseguindo os resultados que ele queria e desmotivado, e sentou comigo perguntando como que ele podia fazer para melhorar isso. Ele no momento estava responsável por 20 pessoas. Perguntou: eu preciso de alguma ideia, alguma sugestão, porque você consegue fazer isso com mais de 100 pessoas, inclusive com o meu grupo, e eu vejo que isso não te afeta tanto quanto afeta a mim. E eu preciso entender o que eu estou fazendo de errado. E a gente sentou e teve uma conversa franca, uma conversa bem direta, bem aberta. E nesse sentido eu comecei a conversar com ele sobre a questão de, primeiro, aquilo que vem antes do trabalho, aquilo que vem antes aquilo que tem que ser a base, tem que ser o alicerce de quem está produzindo algo. E aí eu queria compartilhar isso, porque pode ser que você esteja passando pela mesma coisa. E a primeira coisa que a gente fala em tudo isso, quando a gente vai olhar, no fundo, é propósito. Hoje as pessoas falam sobre motivação, sobre desenvolvimento, sobre avançar e crescer, mas a maioria não tem claro o propósito. O porquê que eu faço o que eu faço. Por que eu levanto? O que me faz despertar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, para realizar aquele objetivo, aquela tarefa, para produzir o que eu tenho que produzir, para entregar o que me pedem, enfim. Porque se isso não está definido, você já começa o seu dia levantando pesado, levantando carregado, querendo não levantar, empurrando a soneca 20 vezes, e sem esse propósito bem definido, você é arrastado, você não produz, você é arrastado a cumprir as coisas e você fica esperando desesperadamente terminar o seu horário e no dia seguinte ser um ciclo, e aí você entra naquele famoso hábito do sextou, entrou sexta-feira, você, graças a Deus, porque entrou sexta-feira, e aí você entra naquela bolha de escape, e passa o fim de semana e quando chega segunda-feira, tudo de novo, tudo de novo. Então, assim, propósito. Para isso eu utilizo muito um conceito que é o Ikigai, que é o conceito, uma cultura simples do Japão. Na ilha de Okinawa, as pessoas vivem mais tempo. E foram pesquisar por que essas pessoas vivem mais tempo lá. E simplesmente tem a ver com esse conceito, esse modo de pensar, Ikigai, a razão pela qual eu me desperto todas as manhãs. Tem a ver com saber o que eu quero da minha vida, saber onde eu quero chegar. Então, cada passo que eu estou dando hoje tem a ver com esse objetivo de longo prazo, tem a ver com esse objetivo que eu quero chegar, que eu quero alcançar em 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo definido. Então, eu não estou refém da motivação, eu não estou refém da dopamina que eu posso ter um dia ou no outro, pelo ânimo, pela empolgação. Eu estou alinhado com um propósito. Então não importa o que aconteça, eu vou atrás do meu propósito. E quando isso acontece, a razão pela qual eu me desperto todas as manhãs está definida, eu simplesmente vou e executo. E eu falei isso com ele. Você precisa ter um propósito definido, você precisa ter um objetivo definido. Por que você está aqui? Por que você faz o que faz? Para quem? Para quê? Por quê? E as pessoas se perdem nisso, elas vão arrastadas simplesmente pelo mercado, porque encontrou uma vaga, encontrou uma oportunidade, era o que tinha. E às vezes a pessoa pode estar refém disso, mas ela não pode deixar de lado o propósito dela. Aquilo tem que ser um meio para ela alcançar o objetivo dela. E essa é a principal questão, é não depender de motivação nenhuma, e sim ter um propósito definido. Segundo, é cuidar do corpo e mente. A gente falou de propósito, e o propósito está definido dentro da sua cabeça, da sua mente, e essa mente tem que estar funcionando bem. Então, aquilo que você já escutou milhares de vezes por aí, o que você come é o que você é, o que você pensa. Então, cuidado com para onde você empresta os seus olhos, o seu ouvido e o seu corpo e a sua mente. Vídeos, excesso de vídeos, dopamina barata, que você vê vídeo que te dá aquela satisfação momentânea e você vai rolando tela, que não tem fim. Então isso vicia seu cérebro ao menor esforço. E essa dopamina barata te deixa longe de ter coisa saudável na sua rotina diária. A sua alimentação. Não vou entrar aqui em questões de alimentação, mas o básico de comer proteína, comer vitamina, sais minerais, água, prato com 5 cores, ou seja, você se dedicar a botar alimento correto para dentro do seu corpo para que ele possa corresponder. Então isso tem a ver com a disposição com a qual você vai levantar de manhã. Uma coisa eu tenho um propósito definido, outra coisa o meu corpo não consegue responder ao que minha mente definiu, ao que minha mente deseja. Então as duas coisas têm que caminhar junto. O seu sono. O seu corpo ele sempre vai procurar aquilo que o mercado hoje oferece com máxima facilidade,
que é o chamado gás, é gordura, açúcar e sal. Tudo que é cheio de gordura, tudo que é cheio de açúcar, tudo que é cheio de sal, o mercado te oferece assim aos montões e você compra, os fast food e tudo isso. Então fuja disso, evite o máximo possível. Comece com mini hábitos. Procure aí sobre mini hábitos, você vai encontrar um montão de lugares falando sobre isso. Estabeleça coisas pequenas, 2 minutos de exercício, 2 minutos de exercício, 2 minutos de leitura em vez de ver um vídeo, 2 minutos de leitura. O menor esforço possível que você possa ter para poder vencer e quebrar aquela barreira. Mini hábitos, mini hábitos. Quer cortar um mau hábito de alimentação? Começa com coisas simples, substitua por coisas simples. Por exemplo, eu cortei o uso de refrigerante, diminui muito o uso de refrigerante, chegando a cortar, trocando ele por água com gás, saborizada, água com gás, com limão espremido. Mudança de hábito. Isso acontece pouco a pouco, mas é importante você restabelecer o domínio do seu corpo para você ter saúde mental e saúde física. Terceiro ponto é rotina, disciplina, motivação, rotina. Tudo isso está interligado na questão do seu objetivo. Você tem lá o seu objetivo definido e aí você precisa agora estabelecer uma rotina de hábitos para isso. Não só o seu corpo, mas a rotina do seu propósito. E isso tem que ser baseado na disciplina e não na motivação, como a gente falou antes. Se você está pensando em motivação, hoje você pode estar bem, amanhã pode não estar, amanhã você está desmotivado e você acaba não fazendo. Disciplina, rotina. Nada melhor do que repetição. Repetição, repetição, repetição. Todos os dias, poucas ações, todos os dias de volta, mini hábitos. Poucas ações todos os dias. E isso é a maneira que você tem para poder estabelecer um parâmetro firme com o seu corpo, com a sua mente, com o seu propósito. Se você tem um propósito e você tem disciplina para manter aquele propósito, você gera uma rotina. Independente da motivação ou não, eu vou naquela rotina. Claro, por exemplo, para quem faz exercício físico e está com o propósito de ganhar massa muscular ou está com o propósito de perder peso. Então eu não espero, não importa se está chovendo, se está fazendo sol, eu não vou arrumar desculpas para aquilo. Eu não vou permitir com que a minha motivação seja maior do que a rotina que eu estabeleci para poder cumprir aquele propósito. Se eu estabelecer um propósito de 20 dias, eu vou cumprir o propósito naqueles 20 dias. Então, isso tem muito a ver com ser produtivo, isso tem muito a ver com render. Ser produtivo é alcançar a meta esperada. É alcançar a meta esperada. A meta esperada não é trabalhar desesperadamente 10 horas por dia. Se aquela meta era 1 hora, leva 1 hora para terminar, ok, eu cumpri 100% do meu objetivo. Se aquela meta leva 2 horas, eu cumpri em 2 horas, eu cumpri 100% do meu objetivo. Então, saiba respeitar também os limites da sua mente e do seu corpo e estabeleça propósitos alcançáveis, que sejam de acordo com a sua rotina, que também não gerem desmotivação. O próximo ponto tem a ver com o seu meio ambiente, o meio onde você convive. Você já deve ter escutado falar isso, mas você é a média dessas pessoas com quem você mais convive. Então escolha bem as suas companhias, escolha bem a sua influência, escolha bem o que você vê na rede social, a quem você escuta, a quem você empresta sua mente, seu ouvido, de quem você absorve coisas, porque isso vai também afetar a maneira como você pensa, isso vai estruturar o seu modo de agir, seu modo de pensar, seu modo de reagir, seu modo de atuar, inclusive vai influenciar positivamente ou negativamente o seu dia a dia e a sua rotina. Pode te desmotivar muito facilmente, pode alterar a sua rotina muito facilmente e inclusive pode desviar o seu propósito definido, dependendo de como você convive e no meio que você convive. Então, saiba filtrar com quem conviver, com quem você empresta o seu tempo, o seu ouvido, a sua mente e o seu tempo, né? Tudo isso. Parece algo redundante, mas afeta muita gente porque elas não sabem com quem conviver e convive com as pessoas que não somam, não agregam valor nenhum a elas e só subtrai. Tem gente que rouba a sua energia, que tira isso de você. E isso é muito danoso. Um outro ponto, e o último, é o uso da sua energia. Aonde você dedica a sua energia? Parte dessas coisas tem que estar automatizado. Aquilo que tem que ser rotineiro tem que estar automatizado. Se é uma rotina, você não tem que pensar para fazer, você tem que ir. Então, se você acorda, tem que estar fácil o seu café, tem que estar já arrumado, organizado o seu café da manhã, para você não ir para um atalho de fazer aquilo que é mais rápido e mais prático. Você está acordando, está levantando, você tem que ter acesso rápido à sua rua, você tem que gastar menos tempo pensando para tomar as decisões mais simples, que seria se arrumar, se organizar, comer, tomar um café, tudo isso, para que você guarde as suas decisões para coisas que são importantes. Depois disso, você tem que ter uma lista de tarefas organizada para você saber também aonde você vai dedicar sua energia. Aonde você vai dedicar sua energia. Em algum lugar você vai encontrar um card ou um link no canal falando sobre matriz de Eisenhower, falando sobre organização de prioridades e gestão do tempo. Então você precisa se dedicar a saber o que fazer primeiro e o que fazer depois, aonde você vai dedicar sua energia,
qual dessas tarefas vão dar mais resultado, que é o princípio de Pareto, matriz de Eisenhower, o que fazer primeiro, o que fazer depois, o que deletar, o que delegar, o que fazer agora, o que fazer daqui a pouco, como planejar isso. E depois você tem ali o Pomodoro, a técnica de Pomodoro, que tem a ver com o uso do seu tempo. Você já listou, já tem as suas prioridades definidas, e agora eu vou começar a fazer a tarefa A, tarefa B, tarefa C, tarefa D, e vou cumprindo uma por uma, já em ordem de prioridade. O uso do tempo é Pomodoro. E com Pomodoro também acho que tem um conteúdo em algum lugar, você procura por aí, você vai achar um conteúdo meu falando sobre isso. Mas a técnica de Pomodoro, ela vai permitir com que você administre bem o seu pico de energia. Trabalha, executa uma tarefa, dá uma pausa, executa outra tarefa, dá outra pausa. Então, em vez de você vir caindo ao longo do dia, você vai manter uma estrutura mais linear. E isso é o que a técnica de Pomodoro vai fazer por você. E ela vai te ajudar muito, porque você aprendeu a priorizar, você aprendeu a listar, você aprendeu a organizar o dia seguinte. E aí isso tem a ver também com uma outra questão que afeta todo esse ciclo que a gente falou, do primeiro ponto a esse agora. Você não vai dormir frustrado por não ter cumprido as coisas, porque você listou o que você exatamente tinha que fazer no dia, você focou, você está com rotina definida, está disciplinado. Então a sua tendência de você acordar bem no dia seguinte e satisfeito é muito melhor, porque você fez algo estruturado, então você sabe que você tem que cumprir. Aquilo que você não ia cumprir, você não planejou, você não botou na sua rotina do seu dia, você deixou para amanhã. Seu corpo já sabe que está para amanhã, ou depois de amanhã, ou semana que vem, está organizado. Então você não vai ficar com aquela ânsia de que não consegui outra vez chegar ali, outra vez não consegui fazer, outra vez não consegui alcançar o resultado, que é o que acontecia com esse supervisor. Nós conversamos, reestruturamos isso um pouco, e é o que eu faço continuamente com a minha equipe, né? Tentar entender como que eles estão utilizando o seu tempo, como que eles estão organizando a sua vida, para poder fazer deles profissionais de alta performance. E é o que eu espero que tenha a minha equipe, é o que todo mundo espera que tenha na sua equipe, e a gente vai trabalhando um por isso. Bom, essa é a ideia do conteúdo. Se isso te agregou valor, comente. Se isso te ajudou em algo, comente. Eu quero ouvir sua resposta, eu quero poder somar naquilo que for necessário. Um grande abraço e até a próxima.